Mais um vídeo da nossa sessão onde a gente coloca se vale a pena ter um determinado modelo aí na sua garagem. E também, pessoal, atendendo aí pedidos dos nossos internautas, eu, Jorge Augusto, estou procurando trazer carros com valores mais acessíveis. Afinal de contas, carro está muito caro no Brasil e a gente sabe que não é fácil comprar um carro 0 km. Justamente por isso, pessoal, trouxe aqui mais um modelo desses que a gente pode chamar assim de entrada, né? Fiat Argo 1.0. Só que esse aqui que vocês estão vendo, ele está equipado aí com um pacote que se chama S-Design. Ele traz alguns equipamentos a mais. Esse pacote é montado a partir da versão 1.0 aí do Fiat Argo. E aí a gente vai fazer uma análise aqui. Bom, vale a pena ter esse carro na garagem? Vamos conferir isso nesse vídeo agora. Mas antes de a gente falar aqui do Argo 1.0, vamos entender a categoria desse carro. A gente sabe que ele é um compacto, a gente tem aí um modelo abaixo dele que seria o Mobi, mas a gente sabe que esse segmento aí, pessoal, hoje ele está um pouco bagunçado, até por conta da pandemia. Então, na prática, se a gente for considerar o Argo 1.0 com motor aspirado, quem seriam os concorrentes diretos? Teríamos aí o Volkswagen Polo 1.0, o Chevrolet Onix 1.0, o Hyundai HB20 1.0 e até mesmo o Renault Sandero 1.0. Esse segmento andou perdendo concorrentes, né? Então, por exemplo, a Nissan tinha o March, não tem mais o March. A Ford deixou de fabricar carros no Brasil, também não temos aí mais o Ford Ka. Ou seja, esse segmento deu uma certa encolhida. Só que tem mais um outro agravante. Se você for procurar alguns concorrentes desse carro aqui para comprar hoje, o que vai acontecer? Você não vai encontrar o carro pronto à entrega. Exemplo, Polo 1.0, você não acha. Se você também for procurar aí o Onix LT 1.0, você também não acha. HB20 vai achar alguma coisa. E desses carros que eu falei, o que tem mais disponibilidade hoje nas concessionárias é justamente o Argo 1.0. Por isso que nós estamos trazendo esse carro aqui, porque é um modelo que se você quiser comprar agora, muito provavelmente você vai encontrar na concessionária. Outro detalhe também que a gente não pode esquecer. Esse Argo está com o pacote S-Design. E olha só, no momento da gravação desse vídeo, a gente tentou montar esse pacote aqui no site da Fiat. E qual foi a nossa surpresa? A gente não conseguiu montar esse pacote. Por quê? Ou você acha o Argo 1.0 Drive, ou você acha o Argo 1.3 S-Design. Então o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo? Vamos falar aqui um pouquinho da solução do Argo 1.0, como se fosse aí a versão Drive, e destacar quais são os itens diferentes desse pacote. Um ponto que eu gosto de destacar aqui no Fiat Argo é o motor dele. Estamos falando de um motor 1.0 litro, aspirado, 3 cilindros, sistema de injeção indireto que a Fiat chama de Firefly. A gente pode destacar aqui o acionamento do comando por corrente. E esse comando tem variação tanto na admissão quanto na exaustão. A gente não pode esquecer que esse motor 1.0 Firefly é basicamente o mesmo motor 1.3 Firefly. A diferença é que aquele tem 3 cilindros e o 1.3 tem 4 cilindros. Outra coisa importante, a gente não pode esquecer que este motor, especificamente esse 1.0, é a base do novo motor da Fiat, o Fiat Pulse, que ali no caso é turbo com sistema de injeção direta, mas a engenharia do motor é a mesma. E quando a gente vai para o motor 1.3, que aí no caso a gente tem na Fiat Toro, até mesmo no Jeep Compass e no Jeep Commander, que é aquele motor T270, também é a mesma engenharia, porém modificada para ter turbo. Ou seja, a gente pode falar que aqui nós temos uma engenharia bastante atualizada do motor. Outro ponto que a gente tem que ficar atento aqui é a quantidade de válvulas por cilindro, porque praticamente esse aqui é o único da categoria 1.0 3 cilindros com apenas 2 válvulas por cilindro, ou seja, uma de admissão e uma de exaustão. E eu estou destacando isso porque se você olhar nos concorrentes, todos eles têm 4 válvulas por cilindro. E aí o que acaba acontecendo? O motor 2 válvulas por cilindro, ele tem uma melhor disponibilidade de torque, mas a potência dele fica um pouquinho limitada. Então olha só, esse carro aqui tem uma potência que varia de 72 cavalos na gasolina a 77 cavalos no etanol. Quando a gente olha para os concorrentes, a gente aí vai ver concorrente até com 84 cavalos. Portanto, em matéria de potência, a gente tem um pouco menos de potência. Mas quando a gente vai para o torque, aí a coisa muda, porque o torque aqui vai de 10,4 kgfm a 10,9 kgfm. E esse torque máximo aparece aí a apenas 3.250 rotações por minuto. Quando a gente olha nos concorrentes, a maioria deles vai ter torque menor
e esse torque menor será entregue em rotações maiores. E aqui é que está a diferença. Esse motor, para você usar de forma urbana, que é aquela coisa do acelera e desacelera, você precisa ter um carro um pouquinho mais ágil, acaba sendo muito mais interessante. Segundo dados oficiais da Fiat, pessoal, a aceleração desse carro de 0 a 100 km por hora acontece em 13,4 segundos e a velocidade máxima dele é de 162 km por hora. Olhando para os concorrentes, esses números não são ruins. Olhando esse Fiat Argo aqui por fora, a gente consegue ver que ele é um pouco mais bonito, justamente por conta do pacote S-Design. Então eu vou falar as coisas que mudam em relação à versão Drive. A gente tem aqui as rodas em liga leve, escurecidas aro 15 polegadas. Também temos friso aqui nas portas, pintado em preto piano, acompanhando a capa do espelho lateral. Outro detalhe, o sistema de chave presencial. Então basta a chave estar próxima, olha só. Você consegue destrancar o carro colocando a mão aqui e trancar o carro aqui por esse botão. Outro detalhe que a gente também pode destacar, além do logo S-Design, é que você tem detalhes no carro escurecidos, como a gente consegue ver aí nos para-choques, até mesmo o logo da Fiat, o farol aqui com máscara negra e, por fim, os faróis auxiliares de neblina. Tudo isso aí faz parte desse pacote S-Design. Aqui atrás, pessoal, a gente vê mais um item do pacote S-Design, que é essa peça aqui, pintada em preto piano. Outras coisas que a gente encontra nesse carro: 4 sensores de estacionamento nos para-choques que ajudam aí nas nossas manobras. Também temos a iluminação das lanternas totalmente convencional, ou seja, tudo aqui é lâmpada incandescente. Passando para o porta-malas, você pode abrir ele pela chave de telecomando ou até mesmo botãozinho aqui na tampa do porta-malas. O espaço é legal, são 300 litros de capacidade. Comparando com os concorrentes, ele fica aí na média superior. E a gente tem mais recursos. A gente encontra ganchinhos para prender sacolinhas dos dois lados e até mesmo iluminação aí no porta-malas. Na parte inferior nós também temos ganchos para você poder prender rede organizadora. Então o que a gente pode dizer aqui? Em matéria de espaço de porta-malas, o Argo vai muito bem nessa categoria. Ponto que eu gosto de destacar aqui, pelo menos nesse carro, é o step. Porque quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas, a gente não encontra aqueles steps fininhos que a maioria dos concorrentes tem. Aqui nós temos um pneu, largura 1,75, perfil 65 e o aro 14 polegadas. Agora, vocês estão vendo aí no pneu que tem esse adesivo aqui, ó, dizendo que a velocidade máxima é de 120 km por hora. Pois bem, por que esse adesivo está aí? Toda vez que o pneu de step tem medida diferente do pneu de rodagem, ele precisa receber o adesivo. Isso por conta da burocracia. Aquela burocracia burra que a gente tem. Quando a gente vem aqui no pneu de rodagem, a gente tem um pneu aqui, que obviamente ele é mais largo, né? Ele é 185, 60, aro 15. Entretanto, a diferença desses dois pneus, ela é muito pequena. Então o que eu posso dizer para vocês é que o que vai interferir na segurança do carro é sobretudo o traço de velocidade do pneu. O pneu do step tem um traço de velocidade T, que indica a velocidade máxima de 190 km por hora. E o pneu aqui de rodagem tem um traço de velocidade H, que indica a velocidade máxima de 210 km por hora. Evidentemente que esse carro não chega na velocidade máxima nem do pneu do step, mas eu posso dizer para vocês, se vocês precisarem passar com o step colocado no carro dos 120 km numa situação pontual ali, numa ultrapassagem ou coisa assim, não existe risco nenhum à segurança, porque o pneu de step é certificado para uma velocidade máxima de 190 km por hora. E como eu sempre gosto de dizer, não é aquele pneu fininho. Espaço aqui no banco traseiro. Pessoal, o entre-eixos do Fiat Argo é o menor do segmento, são apenas 2,52 m. Todos os outros concorrentes têm entre-eixos maiores. Olha só, banco dianteiro aí ajustado de forma confortável para um motorista de 1,80 m. A gente tem aqui pouco espaço do joelho até o encosto. Eu diria que uns 4 dedos fechados do joelho ao encosto. A movimentação de pés não chega a ser tão crítica, você ainda consegue movimentar bem as pernas. Mas não tem tanto espaço assim. O que a gente encontra aqui atrás? Na porta você tem espaço aí para colocar uma garrafinha ou outros objetos pequenos, como um smartphone, uma carteira, um óculos, e vai parando por aí. Mas tem que escolher ou a garrafa ou os outros objetos. Você também acha que alça de segurança aqui no teto e aquele ganchinho para você poder colocar a cabide. O que mais que a gente tem aqui? Basicamente
aquele porta-latas ali na extensão do console, com aquela porta USB que serve para carregamento de smartphones. E vai parando por aí, tá? Não podemos esquecer que é um carro basicamente de entrada. E eu vou dizer que o espaço aqui atrás, pessoal, é bom mesmo para 2 pessoas. Se colocar a 5ª pessoa dá para levar, mas não fica muito confortável. Eu ainda vou destacar um pequeno detalhezinho, pode parecer bobagem, mas acaba fazendo diferença. Esse chanfruzinho aqui é para você colocar o cinto assim. E qual é a vantagem de você fazer isso? Se não tiver ninguém aqui atrás, o cinto não vai batendo enquanto o carro está dirigindo. E quando você vai rebater o banco, o cinto fica aqui numa posição que não atrapalha para você descer ou subir o banco. É um detalhezinho pequeno, mas que acaba ajudando. Aqui por dentro a gente tem algumas coisas para destacar. De série na versão Drive, você vai ter banco do motorista com regulagem milimétrica de altura e também o volante com ajuste de altura. Não tem profundidade, tá, pessoal? É só ajuste de altura. Você também vai ter de série o volante multifuncional com interação dos botões aí com a central multimídia. Agora, esse pacote, esse design traz algumas coisas, como por exemplo, os vidros com acionamento elétrico, tanto dianteiros e traseiros, e até mesmo os espelhos laterais com acionamento elétrico. Outro detalhe, o acabamento dos bancos muda e o volante aqui que vocês estão vendo, que aqui é costurado em couro, também faz parte desse pacote aí, esse design que deixa o carro bem mais bonito. O pessoal sempre pergunta também aí nos nossos vídeos como é que é a questão do consumo desse carro. Pois bem, pessoal, pelo Inmetro é o seguinte, com etanol, na cidade 9,4 km por litro, na estrada 10,5. Com gasolina, sobe para 13,5 na cidade e na estrada vai para 15 km por litro, o que são números bons. Agora, se você quiser saber o consumo real desse carro, não faz muito tempo fizemos um comparativo muito legal, onde a gente pegou o Argo 1.0, comparamos aí com o HB20 1.0 e com o Sandero 1.0. Ali você tem uma noção melhor, porque os carros foram testados exatamente na mesma condição, então fica bastante verdadeiro o consumo do modelo. Pergunta frequente aí dos nossos internautas, como é que ficam as revisões aí dos carros? Falando especificamente aqui do Fiat Argo, a gente fez o levantamento até 60 mil quilômetros. As revisões desse carro acontecem de 10 em 10 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano, o que ocorrer primeiro. E considerando o preço das revisões somados até 60 mil quilômetros, o cliente vai desembolsar aí um total de 3.628 com os itens obrigatórios. Olha só, a revisão pesada aqui seria a 4ª revisão, que pesa 1.240. Já as demais revisões, elas estão aí na casa de 400, 300 reais. Ou seja, não é nenhum fim de mundo manter aqui o Argo em dia na concessionária. Também fizemos o levantamento aqui do preço de seguro do Fiat Argo. E mais uma vez contamos aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que ajudou a gente a fazer as simulações. E sempre lembrando, né? O valor do seguro, ele leva em consideração o perfil do dono. Portanto, mudou o perfil do utilizador, o preço do seguro também muda. Mas utilizando aí o cliente médio de um carro desses, a gente não teve nenhum susto no seguro não. Aliás, os seguros ficaram bem próximos. A melhor condição que a gente conseguiu foi a seguinte: seguro R$ 2.200, bem acessível, né? Com a franquia reduzida de R$ 1.750. Se quiser o seguro um pouquinho mais barato, dá para fazer ele por R$ 2.000, só que daí não é a franquia reduzida, é a franquia normal por R$ 3.500. Ou seja, nenhum susto na hora de usar o seguro aqui do Fiat Argo. Hora da gente dirigir aqui o Fiat Argo, vamos lá pessoal, partida, né? Chave presencial nesse carro, detalhe, ó. Se você não pisar na embreagem, pessoal, esse carro aqui não liga, então você tem que pisar na embreagem para poder dar partida. Questões de segurança, né? Bom, o que mais que a gente pode falar aqui? O ar-condicionado digital e automático, né? Uma coisa que você não encontra normalmente no Argo, mas faz parte aí do pacote adicional do carro. E o volante aqui, que nós temos todas aquelas funções na parte traseira para você interagir com a central multimídia e o Connect. E aqui na parte da frente do lado esquerdo as funções ali do computador de bordo, que mesmo sendo um Fiat Argo,
a gente consegue ver que ele é extremamente completo, né? Esse computador de bordo é aquele que eles usam não só na Fiat, mas usam também aí em modelos da Jeep. Evidentemente que o Fiat Argo é um carro mais simples, então a tela é preto e branco, mas você consegue ver que as funções aqui são bem completas, né? Então você vai ter aqui coisas como tensão da bateria. Para um carro de entrada é bastante coisa, né? Temperatura do óleo, horas do motor, ou seja, é um computador de bordo bastante completo aqui para o carro. Bom, vamos lá para a nossa manobra. Engatando o ré, esse carro aqui tem sensor de estacionamento traseiro, a gente consegue ver ali no gráfico. O volante com assistência elétrica, o que acaba sendo bastante leve aqui para poder executar a manobra. Inclusive com o recurso tilt down no espelho ali, que abaixa o espelho automaticamente quando você engatar a ré, também muito útil. Bom, vamos lá, vamos ver o sensor de estacionamento funcionando. Olha aí, ó, funcionando aí para detectar a árvore ali atrás. Então, tudo ok. Vamos agora para o nosso teste de tachão e lombada. Vamos ver aqui como é que o carro se comporta. Primeiro o nosso teste de tachão. Olha pessoal, esse barulho que você acabou escutando aqui vibrando é o controle remoto que a gente esqueceu aqui, mas isolamento acústico para um carro dessa categoria, ok, tá? E também vou dizer para vocês, suspensão bem adaptada para Brasil. Isso é um ponto legal desse carro, né? É um carro que encara com muita tranquilidade aí o dia a dia nas nossas ruas esburacadas do Brasil. Vamos ver aqui a primeira lombada 30 por hora, como é que ele se sai. Que facilidade que passou na lombada, pessoal, mas que facilidade, bem tranquilo, não demonstrou fragilidade, nada, conjunto consistente. Vamos ver a segunda lombada agora aqui a 30 por hora. Super tranquilo mesmo, assim, bateu, não raspou nada. É um carro desenhado para Brasil, para esse tipo de coisa, né? Para o dia a dia na cidade, muito show. Vamos ver aqui o piso desnivelado. Bom isolamento acústico para a categoria. Terceira lombada 30. Aqui já pegou um pouquinho. Não foi muito, mas pegou um pouquinho. De toda forma, pessoal, isso aqui é um hatchback compacto, hein? Não vamos esquecer. Vamos ver a quarta e última lombada 30 por hora. Passou sem bater e sem raspar. Pessoal, para um hatchback compacto, vamos combinar, foi muito bem aqui nessa prova, né? Às vezes tem crossovers que não vão tão bem quanto esse carro. Então, a gente pode dizer que ele encara numa boa aí essas situações, salvo situações mais pontuais. Para nossa manobra aqui de fim de rua, alinhando o carro aqui com o lado direito da guia, vamos lá para o nosso ponto de referência. Virar todo o volante, direção assistência elétrica, bastante levinha. Olha que legal, já virou bem mais que 90 graus aqui até encostar na guia, virou bastante o carro. Vou voltar aqui um pouquinho, né, só para poder desvirar o volante e vamos concluir aqui a manobra. Aqui belezinha? O carro sai até um pouquinho deslocado aqui para a direita, né? A gente vê que os carros normalmente usam muito mais espaço. Então, aqui nós temos o ponto alto de um carro como esse, né? Um carro muito bom para o dia a dia, prático de dirigir, suspensão que vai sair muito bem aí nos obstáculos, não chega a ser um carro duro e desconfortável, na hora de manobrar usa pouco espaço. E essa versão aqui que tem mais equipamentos, como sensor de estacionamento traseiro, acaba sendo muito mais prático, ou seja, gostei, muito bom para essa aplicação. Recurso muito útil que a gente encontra aqui nesse Argo, pessoal, é o auxílio de partida em rampa. Então olha só, tô com o carro bem inclinado, parei aqui numa lombada na subida. O que acontece quando eu tiro o pé do freio? Ele mantém o carro com o freio acionado por mais algum instante, ó. Dá tempo de você, por exemplo, né, obviamente tirar o pé do freio, colocar no acelerador e sair sem o carro escorregar. Acaba ajudando bastante, principalmente nas rampas bem inclinadas. Hora da gente ir aqui para a estrada com o Fiat Argo. Bom, pessoal, já vou dar uma dica para vocês, pessoal, o carro não tem luz de rodagem diurna, tá? Então, se você tiver uma estrada de pista simples, né, de mão dupla e pista simples, você vai ter que ligar o farol aí para não ter problema aí com as autoridades. Bom, quando a gente começa a ir para a estrada, é que a gente começa a ver que aquela beleza toda da área urbana deixa um pouquinho a desejar aqui na estrada.
Esse motor ele não é ruim, mas a característica dele de ter 2 válvulas por cilindro, um pouco menos de potência do que os seus principais concorrentes, faz com que aquela coisa boa da cidade, aqui na estrada, acabe faltando um pouco. E é o que a gente vê aqui, né? Então, a hora que a gente começa a passar das velocidades aí de 80 km por hora, a gente já não vê uma resposta boa do motor. Então, olha, eu tô aqui a 100 km por hora. Vamos ver aqui qual que é a rotação, né, do motor. Olha só, 100 km por hora, mais de 3.000 giros. Já tá com giro alto, né? Mas vamos lá pro 120. Chegar aqui no 120. E olha só, mais que 3.500 giros. Então, pessoal, o que a gente consegue ver é que para compensar, né, talvez essa falta de potência que o carro vai acabar tendo aqui na estrada, acabar se colocando um câmbio muito curto. E isso aí tem 2 problemas, né? Primeiro, o ruído aqui dentro. Você consegue ver que o ruído do motor invade com muito mais facilidade aqui a cabine. E outra, né? Isso também aí acaba aumentando o consumo. Mas se você colocasse uma 6ª marcha aqui, você ia ter um outro problema. Porque aí o carro não ia ter força para andar na 6ª marcha. Moral da história, acaba sendo um carro muito mais urbano do que necessariamente para você viajar. E vamos lá para o nosso teste de retomada de velocidade, subida, ar-condicionado ligado, carro 1.0. E aí, como é que vai ser? Bom, vamos reduzir aqui para 60. Vou até colocar aqui uma terceira para ter um pouquinho mais de fôlego. Vamos lá, vamos pisar tudo. Ó. 60, 70, 80, 90, 100. Será que vai chegar aos 120? 110, cortou aqui a terceira marcha. 110. 110. Passando um pouquinho do 110, já acabou a ladeira. Como eu disse, não é o carro para você ficar viajando por aí, muito menos pegando serra ou ainda lotando o carro de pessoa indo para a estrada. É tipicamente um carro urbano. E para a gente fechar aqui o nosso vídeo do Vale a Pena, o Fiat Argo com esse pacote S-Design? Pois bem, pessoal, temos que saber o preço. Olha só, o Fiat Argo 1.0 Drive parte aí de R$ 75 mil. E aqui, como a gente viu, existe esse pacote S-Design, que deixa o carro bem mais bonito e traz alguns equipamentos legais, né? Chave presencial, a roda escurecida, ar-condicionado digital, ou seja, coisas mais interessantes. Esse pacote nem é tão caro se a gente for pensar bem, ele custa aí aproximadamente R$ 4.500. Eu diria para você que vale a pena ter esse pacote pelo estilo e pelos equipamentos que acrescentam ao modelo. Bom, a gente sabe que carro hoje está caro no Brasil, mas isso não é um problema da Fiat, isso é um problema de todas as marcas em função aí da situação do dólar hoje em relação ao real. Então, não adianta muito querer ficar fazendo análise de preço. O que a gente tem que analisar é a realidade de mercado. Considerando 0 km esse carro, vale a pena colocar ele na sua garagem? Depende do seu uso. Se você está pensando aí no primeiro carro da sua vida, ou até mesmo um carro para uso mais urbano, até no máximo 4 pessoas, beleza, é um carrinho legal para você ter. Ah, mas eu vou comprar um carro, eu quero também viajar e etc e tal. Aí eu já vou recomendar você partir para o Argo, pelo menos com o motor 1.3 litro aspirado, que também tem aí nessa configuração e você vai ter um melhor desempenho na estrada. Então, a gente tem que ter em mente o seguinte, é um carro justo pelo que ele entrega, a gente viu que a mobilidade urbana dele é muito boa e não vamos esquecer, esse aqui é um carro hoje, não com esse pacote, esse design, mas o Fiat Argo Drive é um carro que você vai chegar na concessionária Fiat e vai encontrar em alguns casos a pronta entrega. Então você não vai ter aquela fila enorme para conseguir o carro. Dessa forma, eu vou dizer sim, vale a pena você pensar em ter um desses aqui na sua garagem. E aí, pessoal, tá gostando desse quadro aqui do Vale a Pena? Então deixa aí o seu comentário aí embaixo, até pra gente fazer outros mais. E se você gostou desse vídeo, por favor, o seu joinha é importante. Afinal de contas, é assim que a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal, essas matérias diferentes, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV.